Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Antes de começarmos, quero te pedir para deixar seu like, assim o YouTube recomendará esse vídeo a mais pessoas. Muito obrigada! Vamos à palestra de hoje. O título desta noite é Coisas Invisíveis. Quando se pensa em Jesus, vê-se um homem, ou com qualquer outro nome, talvez se veja Deus, mas se vê uma pessoa, algo visível. Quando lemos as palavras, encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus, pensamos em um homem. Minha esperança é que esta noite você o encontre e veja que ele não é um homem. As suas coisas invisíveis são claramente vistas sendo compreendidas pelas coisas que são feitas. Você leu isso no capítulo 1, versículo 20, de Romanos. Eles são compreendidos pelas coisas que são feitas. Até mesmo seu eterno poder e divindade. Para que busquem o Senhor, na esperança de que possam segui-lo e encontrá-lo. Portanto, ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso você encontra em Atos. Capítulo 17, versículo 27. Então, partiremos daqui e tentaremos desenvolvê-lo para você. Cristo é chamado de poder e sabedoria de Deus. Ele é referido nas Escrituras como a palavra de Deus. Disseram-nos que ele foi enviado por Deus. É-nos dito: a minha palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas é necessário que cumpra o que me proponho e prospere naquilo para que a enviei. Então ele envia a sua palavra. Procuremos a palavra em hebraico. É dabar, dabar. Significa organizar, figurativamente, organizar palavras em fala, comungar, prometer. Então você senta aqui e tem um pedido. Você pega agora um pedido e o transforma em uma frase. Você está em comunhão consigo mesmo, por isso que você está fazendo isso, e ainda assim eu e meu Pai somos um. Aquele que me forma-se a partir de si mesmo, pois nele vivo, movo-me e existo. Então estou aqui e você me conta uma imagem horrível, mas agora estou tentando organizar em minha mente a solução desse problema. Se eu conseguir extrair a solução do quadro que você acabou de pintar, então eu o tenho. Pois o seu nome é Jesus, o seu nome é salvar, ele é o Salvador. Posso comungar comigo mesmo e confiar nesse sentimento para poder realmente dizer a mim mesmo: eu prometo. Como isso vai ser feito neste nível eu não sei, mas será feito. Tomo simplesmente uma frase que implica a realização do meu sonho, do meu desejo, e tendo organizado, tenho a palavra, tenho Jesus, encontrei-o. Agora eu envio. Ele não retornará para mim vazio, mas deverá realizar aquilo que eu proponho e prosperar naquilo para o qual o enviei. Eu sou uma pessoa, e ele e eu somos um, então não vou negar o direito de ninguém de pensar nele em termos de pessoa. Ele é uma pessoa adquirida, uma pessoa recebida, então, eu digo a eles, sim, uma pessoa. Mas então eu sou ele. Concebi tudo na minha própria imaginação e confiei completamente nesta presença, que sou eu mesmo, para ver uma maneira maior de fazê-lo. Todo o vasto mundo é empurrado para fora, todo o vasto mundo é apenas uma resposta. Só pode responder, não inicia. Portanto, isso me diz constantemente o que estou enviando para a existência. Estou apenas enviando a mim mesmo, enviando-o para realizar aquilo que proponho. E ele nunca falha. Seu nome será chamado Palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. A palavra dabar serve simplesmente para organizar as palavras para que formem significado. Quando eles formam o significado, eu comungo comigo mesmo e então digo para mim mesmo: está feito? E realmente falo comigo mesmo: está feito. Quando posso dizer para mim mesmo: está feito. E realmente acreditar nesta comunhão, é uma ordem.
Então a palavra dabar significa acomodar, arranjar palavras para que formem discurso, comungar e prometer. Temos todas essas definições em sua concordância de James Strong. Então, esta é a palavra que estava no princípio, que todas as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo foram claramente vistas sendo compreendidas pelas coisas que são feitas. Sim, até mesmo seu poder criativo e eterno e sua divindade. Então vejo o que estou fazendo a partir deste reservatório invisível. Eles estão todos presentes, todas as coisas no mundo estão. Eu simplesmente seleciono aquilo que quero transformar em uma palavra significativa e depois a envio. Tudo o que faço é esperar pelo eco, esperar pela resposta. E ela deve vir. Falo por experiência própria. Isso acontecerá se você puder sentar-se aqui esta noite e excluir o óbvio, e continuar esta conversa dentro de si mesmo, comungando apenas consigo mesmo. E então, ao comungar, você simplesmente diz: está feito? Está feito. E confie nele implicitamente. Pois fé é confiança em Deus, mantendo Deus confiável. É o seu próprio ser. Mas você está vendo este mundo de um nível superior. Você não está vendo isso aqui. Você está vendo isso de um mundo totalmente diferente, de um nível totalmente superior. Você está vendo a coisa feita. Isso afetará você, todo o vasto mundo. Qualquer pessoa que possa usar para dar origem à palavra que usará, sem o seu consentimento, sem a sua permissão, sem o seu conhecimento. Não precisa do conhecimento de ninguém, pois todos eles são expulsos. Agora, tudo que peço a qualquer um aqui é que experimente. Se isso tira de você Jesus, eu não tiraria Jesus de ninguém. Estou tentando dar Jesus ao mundo. Estou tentando mostrar ao homem como encontrá-lo, como encontrar Jesus. É longe de tirar Jesus do mundo. Primeiro de tudo, eu não poderia fazer isso e não faria isso. Não estou quebrando ídolos. Não estou aqui para quebrar seus ideais, mas para mostrar quem Jesus realmente é. Então, quando Philip disse: eu o encontrei. Encontrei aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus. O que você foi ver, homem? Um homem vestindo o quê? Uma roupa macia? Aqueles que usam roupas macias estão no reino. Eles estão nas casas do rei, invisíveis. Não procure um homem chamado santo chamado Jesus, você nunca o encontrará. Se alguém disser: olha, aí está ele. Não acredite. Você nunca o encontrará dessa maneira, mas você o encontrará em você mesmo, em seu maravilhoso poder criativo. E chegará o dia em que você acordará e descobrirá que é o ser chamado Deus. Você e seu poder criativo chamado Jesus Cristo são um. Você o encontrará. Então aqui, a palavra. Você pode construí-la esta noite. Você talvez não perceba o que está fazendo, mas na verdade está mandando Jesus embora se esta for uma palavra salvadora. Se não for uma palavra salvadora e você acreditar nela, ele deverá cumprir seu comando e você o atingirá. Ele toma sobre si todos os golpes do mundo na ignorância do homem. Se for uma palavra salvadora, você o envia. Ele disse: vim fazer a vontade daquele que me enviou. E aquele que me enviou, eu sou um com ele. João 4 versículo 34. Mas você está se enviando, na verdade, quando envia o que construiu como palavra. Então aqui nas Escrituras, do começo ao fim, ele trouxe tudo ao mundo pela palavra. Por esta palavra todas as coisas foram feitas, e sem ela nada do que foi feito se fez. João 1 versículo 1. Você pode pedir algo através do canal humano e pode pedir em vão. Pode nunca acontecer. Se você depender desta parte, daquela parte, da outra parte. Não designe o partido,
apenas comungue consigo mesmo e deixe que ele tome todos os partidos do mundo que possam ser melhor usados para alcançar seu objetivo. Se aquele que você disse deve ser aquele, ele sozinho, e ele cai diante de seus olhos e você o enterra, você vai desistir de ter esperança? Você vai desistir do seu objetivo porque o canal que você selecionou não é o canal? Todos esses são os canais. E então você simplesmente comunga consigo mesmo e deixa passar. Então, esta noite, você achará isso muito prático, direto ao ponto. Você simplesmente, esta noite, escolhe um objetivo simples. Pode ser uma coisa fantástica, mas você simplifica, porque confia em Deus. Nada é difícil para Deus. E ainda assim você e ele são um. Mas você está fazendo isso e vendo isso de um nível superior. Lembre-se de que tudo é fácil no nível superior, simplesmente aparece neste nível. Quando parece tão natural que você pode dizer para si mesmo: bem, isso teria acontecido de qualquer maneira. Mas isso não teria acontecido. Isto não poderia acontecer sem uma causa, e a causa foi a palavra que você enviou. Você faz todo tipo de coisa e, de repente, recorre a ele. Cada um de nós esquece, não apenas a pequena, de ser lembrada pelo Pai 3 vezes ao dia, todos esquecem. Os professores esquecem. Não importa quão grandes sejam aos olhos do mundo, eles se esquecem do único Deus. E esse pecado fundamental é a falta de fé no Eu Sou Ele. Isso é o que aprendemos. No momento em que esqueço, me perco. Agora, o telefone tocou 2 vezes hoje, muitas vezes, na verdade, mas 2 ligações mais importantes, totalmente estranhos. Eu falei que vou fechar dia 25, colocar meus negócios em ordem e ir, pegar meus ingressos e ir embora. Apenas 48 horas atrás eu fiz o que estou dizendo para você fazer. Em vez de tentar arrumá-los aqui, ver se as coisas estão em ordem aqui, conversar com este e aquele. Você faria isso na minha ausência, faria aquilo? E todas essas coisas, simplesmente voltadas para dentro, não para uma pessoa neste mundo, como se eu falasse com outra, mas não houvesse outra, confiando implicitamente nesta presença, sabendo o tempo todo que era eu, em autocomunhão. Então, eu simplesmente presumi dentro de mim que tudo estava feito. Esta manhã o banco ligou. Temos um saque para você de uma quantia considerável. Tudo bem, eu não entendi nada. Este não é o momento para isso, mas eles tinham isso para mim. Cheguei em casa, depois de colocar no banco, o telefone tocou novamente. É Boac. Fomos notificados para avisar que os ingressos estão esperando por você aqui, conforme sua vontade. Entre e pegue-os. Você pode ir hoje, amanhã, mês que vem, ir quando quiser. A única pessoa a quem recorri fui eu mesmo. Não recorri a ninguém para colocar nada em ordem. Então, do nada, e um não depende do outro, o dividendo mais generoso independe dos ingressos, isso é um presente. Então eu digo, todos neste mundo estão servindo. Tudo que você precisa fazer é confiar nesta comunhão interior. É você mesmo. Todo este vasto mundo é você mesmo empurrado para fora. Então, quando digo que todas as coisas existem na imaginação humana, quero dizer isso literalmente. Todas as coisas existirão lá, eles começam e terminam aí, mas tudo. E você? Você é todo imaginação, e você e Deus são um. E você gradualmente passa de um Deus de tradição para um Deus de experiência, passando de um Deus de tradição onde seus pais lhe ensinaram sobre um Deus exterior para encontrá-lo no interior. E o Jesus da história é a sua capacidade de simplesmente pegar a palavra e dar-lhe significado, comungar com ela e enviá-la embora com total confiança de que está feito. E está feito. Assim, as suas coisas invisíveis são claramente vistas pelas coisas que são feitas. Sei pelo que estou vendo que devo ter enviado no caminho, e em algum lugar, com ou sem sabedoria,
eu o construí e depois o enviei embora. Então eu digo a cada um de vocês aqui esta noite, não deixem que ninguém lhes diga que vocês são menos que alguém, que vocês são uma alma jovem, que vocês são isso, aquilo e aquilo outro. Enquanto você está sentado aqui e diz eu sou, isso é Deus. Acredite. Agora, se você veio aqui esta noite realmente acreditando como deveria em Jesus, deixe-me dizer quem Ele é. E se por acaso você foi criado em outra fé e a palavra ofende, ela não ofenderia depois de saber quem Ele realmente é. Ele simplesmente é a palavra que Deus envia à criação, e essa palavra você envia. Se você enviar, bem, então você sabe quem você é. Então aqui, experimente esta noite. Estarei de volta na sexta, você deveria ser capaz de me contar histórias maravilhosas. Sim, entre agora e sexta-feira. Se você realmente acredita nele, você vai me contar, por que aconteceu. Só tenho que comungar com ele, como um amigo. Disseram-nos que ele falou com ele, cara a cara, como um amigo com um amigo. Isso é tudo que você faz. Não leva mais de meio minuto para fazer isso, simplesmente não leva tempo algum, se você acreditar. Se você acreditar na realidade desses estados invisíveis. Então pensei em Jung, Carl Jung. O último livro que saiu sobre ele depois que ele se foi. E no dia do funeral de um amigo muito querido, ele estava na cama e de repente viu com os olhos da mente. Ele disse que não era uma aparição. Mas eu vi claramente, meu amigo a cujo funeral eu assisti naquele mesmo dia. Mais treinado como sou, disse que isto é uma aparição. Mas por que eu deveria, disse ele, pegar meu amigo e tratá-lo dessa maneira? Suponha que ele esteja aqui. Eu deveria dar a ele o benefício da dúvida e dizer para mim mesmo que ele é real. No momento em que lhe dei o crédito pela realidade, ele sorriu, virou-se, conduziu-me até a porta, através do jardim, rua acima até a sua casa, a várias centenas de metros de distância, e lá apontou para um livro, um de 4. Os títulos dos 4 livros me convenceram pelo menos da sobrevivência, pois tudo se baseava na sobrevivência deles. No dia seguinte ele ficou tão curioso que subiu a rua até a viúva e pediu permissão para ver a biblioteca. Quando ele entrou lá, assim como eles estavam em sua visão, ali estavam os livros. Ele pegou um banquinho e se levantou, tirou um, e lá estava o título que ele tinha visto na noite anterior, quando deu crédito ao amigo por ser real. Se ele tivesse dito que era uma aparição. Não devo tratar isto como digo aos meus alunos para não tratarem estas coisas como reais, portanto, não devo tratá-las como reais. No momento em que ele lhe deu realidade, ele se tornou real e agiu independentemente de sua percepção, e o levou até onde a confirmação do que ele estava pensando seria encontrada na forma de um livro tangível. Esse foi Jung, o último livro de Carl Jung. Então eu digo, você não consegue ver isso? Torná-lo real. Ele não viu isso com seus olhos físicos, ele viu isso com os olhos de sua mente, deu-lhe realidade e agiu como algo real. Agora você, se não vê, você está comungando. Não vejo um rosto, não há rosto para ser visto. É o seu rosto e você não vê o seu rosto, exceto se olhar no espelho. Então você está em comunhão consigo mesmo e dá a si mesmo o poder criativo, para externalizar essa comunhão. E isso acontece. Então, esta noite, você tenta. Temos apenas algumas palestras restantes. 5 para ser exato. Fecha dia 25, e sempre que voltarmos avisarei vocês. Não temos planos para além do dia 25. Fechamos no dia 25 e decolamos alguns dias depois. Mas enquanto isso, não se esqueça disso. Não se volte para outros deuses. Não se volte para nenhum deus externo. Não se volte para nenhum homem santo, não há nenhum. Nenhum homem santo do lado de fora. Se alguém lhe disser: olha, eu o encontrei, aí está ele. Não vá.
Nenhum homem santo, nenhum pequeno ícone, nenhum Deus externo. A coisa toda está acontecendo dentro de você. Você deve colocá-lo à prova, o teste extremo para provar que você também pode enviar a palavra e ela não pode voltar vazia para você. Se isso não pode voltar para você vazio e você o enviou e sabia exatamente o que fez, então quem é você? Só Deus fala a palavra. Quando ele fala e cumpre seu propósito, quem é você? Ele disse: Meu nome está neles. Seu nome é Eu Sou. Então você tenta esta noite, amanhã à noite, até que finalmente se torne um hábito e você viva de acordo com isso. Se por acaso você esquecer isso, minha oração é que não demore muito, que você volte a isso novamente. Você pode não ter um pai, como a pequena Lynn, para nos lembrar, mas pode pegar o livro de vez em quando e se lembrar de quem você realmente é. Você está aqui para dar frutos e abundantemente. Não deixe ninguém lhe dizer: Fique satisfeito, você tem o suficiente, que está tudo bem. Apenas prolongue os dias e espere. Não deixe ninguém lhe dizer isso. Se você tem fome, sacie-a. Satisfaça-o desta forma simples e simples. Ninguém vai se machucar, porque quando você faz assim ele não vai machucar ninguém, pois ele não vai se machucar. Então, se você disser eu quero isso, aquilo e aquilo por outro, tudo bem, ele não vai se machucar. Se você quiser isso para outra pessoa, faça uma pergunta muito simples. Eu iria querer isso para mim? Se alguém me desse, eu iria querer? Sim. Pois bem, faça isso. E sempre que você faz isso com amor, você está fazendo a coisa certa. Durante todo o dia você pode criar coisas lindas e maravilhosas para todos os seres do mundo. Passe meio minuto, apenas alguns segundos, reorganizando as palavras. Quando falamos das 10 palavras da cruz, a mais curta é composta por 2. Tenho sede, então temos 3. E está consumado. Temos aqueles que são 9, onde cada frase que tem significado é chamada de palavra. Portanto, há 10 palavras na cruz, mas nenhuma é composta por uma única palavra. É composto, o mais curto, de 2 palavras. Mas tenho sede transmite significado, está consumado transmite significado. E assim, estas palavras, embora sejam muitas palavras, estão nas Escrituras, a palavra de Deus. Então você é chamado a pegar todas as palavras invisíveis e formar uma palavra, e pronunciá-la com significado. Quando você fala isso, você dá confiança absoluta a si mesmo. Embora invisível aos olhos mortais, você está em comunhão consigo mesmo e, a partir desse nível superior, ele vê tudo e pode fazer tudo. Agora, se você está aqui pela primeira vez, pode parecer estranho. Vou lhe dar uma chance esta noite com suas perguntas para me fazer esclarecer o ponto. Se eu não lhe dei realmente um conceito de Jesus que seja verdadeiro, e você não acha que seja verdade, mantenha-me aqui até que eu o esclareça para você. Eu lhe digo que o que falei esta noite é o verdadeiro Jesus. Então, se você pudesse dizer, eu encontrei aquele de quem Moisés na lei e também os profetas falaram e não é esse Jesus, você não o encontrou. Se você encontrou um homem, você não o encontrou. Não importa quem você procure, não é ele. Você encontrará Jesus como o poder criativo de Deus, a sabedoria de Deus. É o poder para cumprir o propósito para o qual foi enviado e a sabedoria para fazê-lo. Basta enviá-lo com a certeza de que ele não poderá retornar vazio. Hoje, em todos os jornais, no Observer da semana passada, eles disseram: os protestantes chegaram à encruzilhada, ou se tornarão o corpo mais radical do mundo ou regressarão a Roma. Eles não acreditam em Deus. Foi o que disse o escritor, preenchendo 2 páginas inteiras do semanário chamado Observer. Muito bem escrito. Eles escrevem livros dizendo: Deus está morto e depois todos, tipos semelhantes,
Todos esses professores que estão nas nossas grandes universidades ensinando aos nossos filhos que Deus está morto. Eles não têm o menor conceito de quem é Jesus, nem o menor conceito de quem é Deus. Então eles querem que todos nós voltemos para Roma, porque estamos caminhando para ser o órgão mais radical do mundo, é o que eles estão dizendo. Mas não acredite. A palavra, a verdadeira palavra, é essa Bíblia. Você lê, extrai a palavra, o significado, extrai todas as mensagens que ela contém para você e depois testa. Venha testar você mesmo e veja. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos, é claro, que você fale no teste. Isso é o que nos é dito em Coríntios 13, versículo 5. Você não percebe que ele está em você? A pessoa comum diria isso, se fosse honesta. Não, não acredito. Mas se você dissesse a ele: agora venha e sente-se comigo. O que você gostaria? E então ele te conta. Então você diz: não me diga em voz alta, mas feche os olhos e fale consigo mesmo, como se você tivesse 2 anos, e então diga ao invisível: está tudo bem? Está feito? E imagine que ele disse a você: sim. Está feito. E diga: obrigado e siga seu caminho. Você encontrou Jesus e encontrou seu Pai. Quem concebeu as palavras? Você diz: eu fiz. Bem, você é o pai deles, não é? Você não pode negar que é um com ele? Não, então eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. Pois ele o concebeu, ele reorganizou a estrutura da mente e então perguntei: está feito? E ele disse: sim. E eu acredito nele implicitamente. Agora espere e veja. Se em 24 horas, 48 horas, num futuro não distante, funcionar, então você o encontrou. Moisés falou dele, sim, Moisés falou dele na lei. Ninguém o entendeu. Eles interpretaram a lei literalmente do lado de fora, algo externo. Os profetas também? Ah, sim, eles falaram dele. E finalmente encontrei-o, e encontrei Jesus. E não o deixei ir. Como nos é dito no final do drama. Agora que você me encontrou, não me deixe ir, mas deixe todo o resto ir. E eles o seguraram. Eles entraram no jardim e lá estava ele, e quando ele disse: a quem vocês procuram? Eles disseram: Jesus. Ele disse: eu sou Jesus, e todos caíram. João 18, versículo 4. Quando recuperaram a compostura, ele disse: a quem vocês procuram? Novamente eles responderam: Jesus. Ele disse: eu lhe disse que sou ele, agora que você me encontrou, deixe todo o resto de lado. É colocado de forma dramática, como se um homem estivesse falando com outro homem. Assim como se eu estivesse lhe pedindo esta noite para comungar consigo mesmo, como se houvesse 2, e ainda assim eles são um. Então, no final, eu e meu Pai somos um, e envio minha palavra, e então a vejo se cumprir em meu mundo. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta. Recapitulando as diferentes maneiras pelas quais as pessoas relataram a você a maneira como usaram a lei. Resposta. Sexta-feira passada à noite, o que Lin fez, foi um jeito. Você sabe o que fez com as árvores e olhou além do óbvio e viu o que não estava lá para ser visto. Aí você não pediu para ele cortar, ele cortou, não foi? Esse é um jeito. Sair do exército era um caminho. Você sabe disso. Trazer para mim um dividendo muito grande e generoso, muito superior ao que eu pensava, é um caminho. Eu simplesmente falei comigo mesmo e me agradeci por isso. Foi telegrafado. Nem mesmo por carta. Bem,
Existem tantas maneiras quantas pessoas. O que é melhor para um não é para o outro. Como posso simplificá-lo e levá-lo a um ponto em que seja tão simples que uma criança possa fazer isso? Esta noite é muito simples, comunhão consigo mesmo. Ele não precisa ser um Einstein, não precisa ser um gigante, não precisa ser uma pessoa fantástica, apenas uma criança. Uma criança poderia fazer o que eu fiz se pudesse acreditar na realidade da comunhão. Então eu disse na sexta-feira passada que meu objetivo é elevá-lo a uma fé confiante na imaginação. Esse é o meu propósito. Se alguém pudesse ao menos se erguer para acreditar na realidade desse ato imaginal invisível, estaria feito. Mas a pessoa comum dirá: o que, pequena eu? Eu não poderia ser tão poderoso. Não tenho formação intelectual, social, financeira, nada disso. Você não precisa de nenhum histórico. Pergunta. Neville, gostaria de dar um testemunho desta maravilhosa verdade. Sou cantor e queria estar no Art Linkletter Show, e alguém deveria apresentá-lo. Então, apenas na minha imaginação pensei: bem, não sei quem vai fazer isso, mas imaginei que já estava no programa e cantando no Art Linkletter Show. Então, hoje recebi um telefonema surpresa de uma amiga e ela disse: eu não te contei, mas há um mês escrevi uma carta. E você sabe que peguei emprestada uma fotografia sua. Eu disse sim. Ela disse: no dia 16 de fevereiro você terá uma audição para o Art Linkletter Show. Resposta: bem, obrigado. Agora, essa é outra técnica. Pergunta: eu não sabia como. Não fiz nada, mas bem aqui apontando para a cabeça. Minha melhor amiga fez isso e nem me contou. E eu não contei a ela. Resposta: tudo bem, é assim que funciona. Veja, não existe isso de nós dois, não no verdadeiro sentido da palavra. Essa é a contribuição de Israel para todo o vasto mundo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então parece que é diversidade, parece que é, mas no final só existe uma. Mas obrigado, Dani, muito obrigado. Já agora, os cartões do meu amigo Freedom estão à porta, caso tenham interesse. Rapidamente escolhemos 200 nomes entre 2000. Pergunta: não sei nem como dizer. Quando você fala de Jesus Cristo, qual é a exceção aí? Resposta: Cristo Jesus e Jesus Cristo? Sim. Neville responde: bem, Paulo os troca. Ele fala de Cristo Jesus com a mesma frequência com que fala de Jesus Cristo. Então ele realmente não quer dizer dois quando fala de Jesus Cristo ou de Cristo Jesus. Cristo é realmente o Messias. É a forma anglicizada da palavra hebraica Messias. Pergunta: Neville, é possível estimar o tempo da ressurreição até o momento do nascimento do alto? Resposta: é só uma questão de momentos, na mesma noite. Ascensão, que acontece 9 meses depois. Mas a ressurreição, que vem na mesma noite, vem primeiro. E a sua saída da tumba é o seu nascimento. À medida que você sai da tumba onde foi despertado. Ser ressuscitado é ser despertado de um sono profundo, um sono tão profundo que pareceu a todos os observadores do mundo que você estava morto. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Efésios 5 versículo 14. Então, quando o Senhor acorda e se encontra sepultado, ele sai. À saída daquele túmulo, ele sai do próprio corpo. Pergunta inaudível. Resposta de Neville: não se eu analisasse para o cavalheiro. Você acorda em uma tumba, é o seu crânio. Você sabe onde empurrar para sair. Na parte de trás do crânio você empurra, você começa a sair como uma criança, só que você não é uma criança, você é um homem adulto. Você sai,
e quando está quase saindo, você puxa daqui para baixo, puxa a parte restante de você para fora do seu próprio crânio. Porque, embora seja uma tumba, no minuto em que sua cabeça passa pela abertura no que é uma caveira, você sente isso aqui. O simbolismo é um enorme túmulo, um sepulcro. Mas quando você começa a sair do grande sepulcro, você realmente sai daqui. É daqui que você vem, a base. E quando você está quase fora, você puxa, e então você se vira e vê aquilo de onde você emergiu. Pergunta. Bem, então não é uma questão de, eu tenho poder para pegá-lo e colocá-lo no chão, que isto é o lençol, e eu estou fora do lençol. Dentro do lençol, mas fora do lençol. Posso deitá-lo, pegá-lo e largá-lo. Mas isto é um lençol e eu estou dentro do lençol. Resposta. Veja, não é disso que falam certas escolas de pensamento, chamadas de projeção astral. Não tem nada a ver com projeção astral. Eu tive isso ao longo dos anos. Não é nada disso. Isso é algo totalmente diferente. É a sua ressurreição de um sono longo, longo. Todos no mundo estão dormindo até serem ressuscitados. E quem não ressuscitar antes desse momento é chamado de morto, será revivido, restituído ao que se chama vida, num mundo como este para continuar a jornada até ressuscitar. Então eles entram em uma era completamente nova. Eles estão acima da organização do sexo. E as crianças, a criancinha enrolada em panos está lá. As testemunhas do evento estão lá. A história é verdadeira. Pergunta. O que é o astral então? Resposta. Astral? Bem assim. Não achei diferente. Quando me descobri fora deste corpo, preso por um cordão prateado, estou me movendo em um mundo exatamente como este. Não é o céu. Tão assustador quanto, e você é tão limitado e pode se machucar quanto se machuca aqui. Nenhum poder transformador em uma projeção astral. Pergunta. Isso é então puramente psíquico? Isso é verdade? Resposta. É. Pergunta. Bem, isso é induzido pela meditação? Isso é uma preliminar para. Resposta. Minha primeira projeção astral foi involuntária. Minha segunda, que aconteceu na mesma noite, foi deliberada. Eu estava no meu quarto na 49th Street e senti uma sensação na minha cabeça, e a próxima coisa que percebi foi que fui expulso. Lá me encontrei em uma praia. Notei esse cordão na minha cabeça. Tendo lido e estudado ao longo dos anos sobre essas coisas, concluí que agora estou projetado. Não conhecia ninguém na praia, não conhecia ninguém. Eles pareciam não me conhecer e eu não os conhecia. Eu desejava voltar e observar aquilo do começo ao fim, voltar direto para aquele corpo e sair desta vez de forma consciente e deliberada. Assim que desejei fazê-lo, encontrei-me de volta ao corpo, com a mesma sensação na cabeça. Desta vez eu queria controlar, então intensifiquei imaginando. Como imaginei, a coisa ficou cada vez mais poderosa e então saí. Mas tendo decidido controlá-lo, ao sair, lembrei-me. Quero voltar imediatamente para aquela sala, não para o corpo, e observar esta coisa por mim mesmo. Voltei para a sala, aqui está esse corpo, o rosto estava coberto por uma nuvem. Eu podia ver o rosto através das brechas na nuvem. Eu olhei para ele, parecia. Bem, era Neville. E aqui está o mesmo quarto, as mesmas fotos, sem nenhuma mudança. Estou na sala, mas estou fora. Entrei em outro quarto onde dormiam os pais do meu parceiro de dança. Tínhamos uma suíte de 3 quartos. Tentei despertá-los, eles não podiam me ver. Falei com eles, empurrei-os, não tive reação. Empurrei meu parceiro de dança, não tive reação. Tudo era simplesmente como era, mas eu, para eles, era invisível.
Raciocinei e disse: eu sei que estou fora, aí está o corpo, portanto, eu deveria ser capaz de atravessar aquela parede porque não sou desta substância. Então comecei, não consegui passar. A parede era tão sólida quanto aquela parede. Não foi possível passar. Então eu disse para mim mesmo: vou correr e pular. Você não parece ter nenhum medo. Eu morava no 11º andar e não havia escada. Vou pular direto e sou espírito. Não cairia. Então eu decolei e pulei no espaço, de cabeça, e me bati com tanta força que desmaiei, de volta ao corpo. Então eu disse: o que é isso? Eu deveria ter passado. E então percebi que dei solidez àquela parede. Eu dei realidade a todas essas coisas, e o que eu lhes dei, eles o possuíram. Então, da próxima vez que me levantei, deliberadamente, para provar que tinha razão, parado no quarto com a porta trancada, tudo trancado, imaginei-me noutro lugar, e assim estava onde me tinha imaginado estar. E foi real, assim. Essa projeção astral não tem nada a ver com o que estou falando na promessa. Pergunta inaudível. Resposta: a ressurreição é o ato mais poderoso de Deus. O capítulo 7, 2 Samuel, versículo 12, pule o 13, pois é uma inserção, 12 e 14. E aqui, pense no próprio Deus trazendo à luz a si mesmo, ao qual ele impôs um sono para fins criativos. Pergunta: em outras palavras, foi-lhe revelado um nível mais elevado que você não poderia induzir sozinho. Resposta: tudo o que aconteceu comigo nesses 4 atos poderosos foi involuntário, todos eles. Nenhum deles eu conjurei deliberadamente. Você não pode fazer isso. É graça. Você não merece. Apenas, num determinado momento, o tempo foi cumprido, e quando o tempo é cumprido, isso acontece e você se desenvolve. Pergunta: é isso que as pessoas ortodoxas chamam de nascer de novo? Resposta: nascer de novo, sim. Mas eles interpretam que nascer de novo é simplesmente uma mudança de atitude perante a vida. Isso é arrependimento. Mas não diz que se você se arrepender, você será capaz de ajudar Deus a introduzir o reino. O reino está chegando, quer você se arrependa ou não. Mas você se arrepende para ajudar a si mesmo enquanto está neste mundo. Pois arrepender-se é mudar a sua atitude perante a vida, e qualquer mudança na sua atitude resulta numa mudança de ambiente. E assim, estou convencido pelo que aconteceu comigo de que a aptidão para o reino é a consequência, não algo que o homem conquistou, é a consequência da graça de Deus. Pergunta: não há nada que possamos fazer e é uma coisa involuntária que acontece conosco. Obviamente, você é obrigado a nos contar essa história. Que bem nos fará ouvir isso se tivermos que esperar de qualquer maneira. Por que precisamos de? Resposta: Lucy, minha querida, a história desta noite irá ajudá-la a conseguir tudo o que deseja neste mundo. Mas, se eu não lhe contasse a promessa de Deus e você fosse o dono da terra e de tudo que há nela, sabendo que o inevitável é a morte, a vida não seria vazia? Então eu te falo da promessa que está por vir, quer você morra esta noite ou não, você não morrerá, essa promessa será cumprida. E você está entrando em uma herança imaculada, que não pode ser manchada, vestida com uma vestimenta que é imortal, onde você cria acima da organização do sexo. Então eu digo isso para o mundo. Não conheço nada neste mundo mais reconfortante do que a história da promessa. Mas dizer ao mundo este princípio, onde você pode sair e ser enfeitado com as honras do mundo, e depois deixá-las para apodrecer, como devemos, para se tornar um bilionário e depois deixar tudo para trás, então que bom seria a lei. Ele disse que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Portanto, você pode usar a lei com sabedoria, e deve fazê-lo, e fazer o que quiser com ela, ter casas lindamente mobiliadas, viver graciosamente. No final,
você deixa. Digo-lhe a promessa. Quando você não dorme mais, o sono fica para trás. Pergunta. Se isso for verdade, então é apenas uma questão de tempo, uma questão de tantas experiências, então por que você? Você é a única pessoa que conheço, na verdade, que, ou talvez um punhado de pessoas, faria isso? Você não acha que isso estaria acontecendo com muitas pessoas? Porque certamente muitas e muitas pessoas passaram por tudo isso. Resposta. Nesta audiência esta noite está sentado alguém que já teve isso, mas não está inclinado a contar isso da plataforma. Pergunta. Sim, eu sei, eu entendo, eu sei disso, mas você não acha que seria mais comum e, quando acontecesse, mais pessoas falariam sobre isso? Por que a maioria das pessoas não fala sobre isso? Isto é o que eu sou. Não é estranho que as pessoas não falem sobre isso que aconteceu com elas? Resposta. Você ouve, aceita pela fé e segue seu caminho, confiante de que a promessa será cumprida. Mas ficar ansioso. Por que ele me deixou de fora? Por que estou adiado? Ninguém fica adiado. Ninguém fica de fora. Pergunta. Eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que as pessoas que experimentaram, por causa do que é, você não acha que mais pessoas estariam contando sobre isso? Resposta. Não sei quem está contando sobre isso. Pergunta. Não. Isso é. Resposta. Não sei quem está contando sobre isso. Realmente não sei. Nem todo mundo que o possui é enviado como apóstolo. Pergunta. Então é isso. Essa é a resposta que estou procurando. Nem todo mundo que vivencia isso tem vontade de contá-lo. Resposta. Ele tem os diferentes valores marcados em suas cartas. Ele coloca o apóstolo em primeiro lugar. O apóstolo vem em primeiro lugar e para ser apóstolo há uma qualificação notável. Ter visto o Cristo ressuscitado. Ele disse no versículo 1, capítulo 9 de 1 Coríntios. Não sou eu livre? Não sou um apóstolo. Não vi o Senhor Jesus Cristo? Tê-lo visto é tornar-se ele. Você se torna o que você vê. E então, Paulo viu a liberdade que era diferente, e então ele foi auto-enviado. Você pode ter essas experiências e não encontrar o Cristo ressuscitado. Experimente o nascimento. Você não pode voltar atrás. Subir como uma serpente. Você não pode voltar atrás. A descoberta de Davi, o Filho de Deus, como seu filho. Você não pode voltar atrás. Mas você foi comissionado para ser enviado? Se você não for enviado, você não é apóstolo. Pergunta. Na parte das Escrituras onde diz que alguns são enviados como apóstolos, alguns como professores, e assim por diante, você sabe. Resposta. Você tem isso tanto em Coríntios quanto em Romanos, eu acho. A concordância de Strong. Bem, então procure. E ele coloca o homem sábio no nível mais baixo. Aquele que fala em línguas. Todo o vasto país recentemente ficou preocupado sobre entrar em transe e falar em línguas, murmurando, sem entender uma palavra. Ele colocou isso em último lugar. O apóstolo vem primeiro e depois os derruba. Tem professores, eles estão caídos. Até sexta-feira. Muito obrigado.